Olá, este é o Wavescan, o seu programa de história do rádio aqui no canal Regional DX. E no programa de hoje, a história dos indicativos. A origem dos indicativos para a identificação das emissoras vem da época em que as comunicações a longa distância eram feitas por cabos telegráficos. Ao invés de informar a localidade de uma transmissão de forma completa, o que em código Morse tornava a comunicação mais longa, era mais fácil e rápido usar apenas uma, duas ou três letras e números. Partindo disso, um indicativo podia ser usado para identificar um transmissor. Por exemplo, o indicativo KWID era usado por um transmissor de 100 kW localizado próximo a São Francisco, na Califórnia, durante a Segunda Guerra Mundial. Este indicativo era usado pela emissora independente da frequência em operação. Entretanto, na mesma época a BBC operava com indicativos diferentes em cada frequência de ondas curtas, independente do transmissor utilizado ou localidade. Assim, o indicativo GRC era usado por um transmissor de 50 kW na frequência de 2.880 kHz, enquanto GRB para um transmissor em 6.010 kHz. Na mesma época, a Rádio Austrália seguia um padrão diferente. Indicativos de 3 letras eram aplicados a um transmissor específico, como VLC, que transmitia desde Shepparton, em Vitória. A esta sequência de letras era adicionado um número indicando a frequência. Desta forma, VLC2 identificava um transmissor RCA de 50 kW que operava em 9.680 kHz, enquanto VLC3 identificava o mesmo transmissor, mas na frequência de 11.870 kHz. Por conta das várias mudanças de frequência ao longo dos anos, este sistema ficou difícil de ser aplicado, tendo então o número passado a identificar a faixa, não mais a frequência. Neste caso, o VLA9 identificava um transmissor de 100 kW desde Shepparton operando na faixa de 9 MHz, assim como o VLA15 identificava o mesmo transmissor, mas na faixa de 15 MHz. Outra forma de usar indicativos ocorreu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Neste caso, um transmissor de comunicações ponto a ponto podia ter determinado indicativo, mas utilizaria outro quando usado para radiodifusão. Um exemplo deste emprego ocorreu por parte da agência de notícias Press Wireless International, de Hicksville, Long Island, que tinha diversos transmissores de ondas curtas de variadas potências, de 10 a 100 kW. No início de abril de 1942, a PWI começou a retransmitir a programação da Voz da América para a África e Europa, além do seu uso convencional, que era o de transmitir notícias para jornais que assinavam os serviços desta empresa. Um ano depois, em março de 1943, a PWI começou a utilizar para esta retransmissão os indicativos WKRD, WKRX e WKLJ, para os quais alguns cartões QSL foram emitidos. Estes indicativos eram de uso exclusivo deste serviço, sem vínculo com um transmissor específico ou frequência. Já para as estações de ondas médias o sistema era diferente, sendo um único indicativo por emissora, independente do número de transmissores em uso. Ainda assim existiam exceções em que um transmissor podia ser licenciado com mais de um indicativo. Em 1934, uma estação universitária de West Lafayette, Indiana, operava com 3 indicativos distintos. Para transmissão de radiodifusão, WBAA, para transmissões experimentais W9XG e para transmissões radioamadorísticas W9YB. Voltando à Austrália, houve uma época em que a estação de ondas curtas da ABC em Lyndhurst operava um total de 10 transmissores de ondas curtas, cada um com 10 kW. Todos eles eram usados em sistema de rodízio para todas as transmissões de todos os serviços da emissora. O indicativo VLH foi originalmente destinado a um transmissor que levava ao ar a programação da emissora 3AR, desde Melbourne. Posteriormente, este indicativo passou a ser usado por um dos serviços da própria ABC. Em 1987 havia um período de 45 minutos em que 2 transmissores iam ao ar com o indicativo VLH. Das 8h30 às 9h15 UTC, como VLH9, em 9.680 kHz, e VLH15, em 15.230 kHz. Em uma configuração diferente, às vezes os indicativos variavam de acordo com o alvo das transmissões.
Em meados da década de 1930, os transmissores VLK, VLM e VK2ME da estação da AWA em Pennant Hills, próximo a Sydney, foram usados para transmissões ponto a ponto. Quando o alvo era a Inglaterra, o indicativo era VLK, para a Indonésia, VLJ, enquanto para a Nova Zelândia era VLZ. Para a radiodifusão, o indicativo era VLQ. Então, como podemos entender o uso e aplicação de indicativos de emissoras de rádio? Para isso é necessário entender seu uso e aplicação, assim como o contexto histórico. Mesmo assim, trata-se de um assunto às vezes com entendimento bastante complicado. Termina aqui a primeira edição do programa Wavescan, aqui no canal Regional DX. Espero que o conteúdo tenha sido do seu agrado. Aproveito para pedir que deixe seu like, comentário e inscrição no canal. E não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Fazendo assim você aumentará o alcance deste vídeo, e vou querer trazer ainda mais conteúdo como este. Muito obrigada e até a próxima!